A gente vai falar... Alguém entrou na sala, foi? Não, né? A gente vai falar de levantamento topográfico planimétrico hoje. Planimétrico não, planialtimétrico hoje, desculpem. E eu tenho uma notícia ótima para vocês. É que vocês já sabem isso não é novidade para vocês. Como assim, professor? A gente só viu a parte de planimetria na primeira parte do curso, que foi poligonação, caminhamento, ângulos horários e caminhamento por deflexões, levantamento de detalhes, irradiação, estação livre, bilateração, interseção, cálculo de área. Nessa segunda parte do curso, a gente viu só os conceitos de altimetria, depois viu nivelamento geométrico, nivelamento trigonométrico. Como é que a gente já viu plano em altimetria, professor? Já viu, porque plano em altimetria nada mais é do que juntar as duas partes do curso que a gente já deu agora. A parte de planimetria, que foi vista na primeira etapa do curso, e a parte de altimetria, que foi vista na segunda parte do curso. Vocês vão entender isso aqui agora. Pois bem, a norma brasileira, a NBR 13.133, ela diz que levantamento topográfico planimétrico acrescido da determinação altimétrica, ou seja, da altitude ou da cota do terreno, essa é a definição de plano em altimetria. Pois bem, a gente pode fazer isso. Agora, não quero mais só na planimetria determinar as coordenadas bidimensionais, como a gente fez em planimetria. Então, eu quero sim determinar as coordenadas XY no plano topográfico bidimensional. Eu quero ver o terreno em planta. Eu quero saber a forma, os ângulos, as distâncias horizontais. Mas, além disso, eu quero ver também a coordenada Z, ou seja, eu estou no plano tridimensional agora e quero determinar essa coordenada Z, que para a gente vai ser uma altitude ortométrica, vai ser uma cota, ok? O levantamento planialtimétrico, normalmente, e atualmente, ele é realizado através de estação total. Porque com a estação total, como eu tenho um teodolito eletrônico adicionado de um distanciômetro eletrônico, eu consigo medir tudo que eu preciso da planimetria e tudo que eu preciso da altimetria de forma simultânea. Então, serve tanto para fazer levantamento de obras edificadas, para quanto fazer locação e volumetria, tanto de poligonação quanto de irradiação de pontos levantados. E isso nos dá uma agilidade muito grande no levantamento. Agora, eu estava falando da estação total, que é um equipamento que vocês não viram ainda, mas vão trabalhar no campo. A estação total consegue fazer a determinação através da medição de distâncias e da medição de ângulos horizontais, consegue fazer com que a gente determine as coordenadas XY. E através de nivelamento trigonométrico, medindo distância inclinada, altura do aparelho, altura do prisma e ângulo zenital, ela consegue fazer com que a gente determine a cota ou a altitude do ponto. Ou seja, a estação total é o equipamento a ser utilizado quando a gente quer fazer levantamento planialtimétrico simultâneo. Isso acelera muito o tempo de execução, de realização do levantamento e diminui o tempo de entrega para o cliente. Agora, se eu não tiver, eu posso sim. Se eu não tiver uma estação total, eu posso sim utilizar um levantamento planimétrico realizado com teodolito. Pois bem, a gente vai, como eu já disse para vocês, vocês já sabem realizar levantamento planialtimétrico, só não deram ainda esse nome para isso. E aí eu vou precisar passar uma aplicação para vocês e a gente vai começar a fazer aqui, vocês vão terminar em casa e vão entregar como uma atividade. Pois bem, suponha que você é o engenheiro ou a engenheira de campo de uma obra onde foram constatadas discrepâncias no movimento de terra. Ou seja, entre aquilo que você deveria estar levando levantamento planialtimétrico na área em questão, para confirmar qual seria o volume médio de solo que deveria ser removido e transportado. A empresa encarregada do transporte de material, ainda no meio da obra, emitiu fatura cobrando 2.000 viagens. Uma viagem é um caminhão lotado, cheio de material transportado.
E a empresa, normalmente as empresas de construção civil, quando elas não são muito grandes, elas terceirizam esse serviço, elas contratam uma outra empresa especializada em terraplenagem para fazer o desmonte desse material, a escavação desse material, encher os caminhões e levar para onde é o interesse da empresa, que muitas vezes é um preenchimento de algum buraco ou então um bota fora. Ok. Mas como o engenheiro percebeu que a empresa já estava cobrando 2.000 viagens e esse valor era o valor aproximado, já integral que ele tinha projetado, ele quer saber se houve um erro no projeto ou se a empresa está superfaturando e querendo, de alguma forma, auferir um lucro indevido da empresa. Algum de vocês sabe o que é taxa de empolamento? Se alguém souber, desbloqueia o microfone e fala eu. E diz quem? Não, né? No terceiro semestre, vocês ainda não deveriam saber, de fato, o que é taxa de empolamento. E aí, por conta disso, eu vou ter que explicar para vocês agora um assunto relacionado com geotecnia, mecânica dos solos. Professor, o senhor é professor de mecânica de solos e fundação? Não, eu sou engenheiro civil. E como vocês serão engenheiros civis também, o engenheiro civil, de uma forma geral, entende de muita coisa, principalmente das grandes e sub-áreas da engenharia. Vocês vão ser expostos durante o curso a 3 grandes áreas da engenharia, que é a engenharia de transportes, a engenharia hidráulica e meio ambiente e a construção civil e engenharia estrutural. Cada uma dessas áreas se subdivide em áreas menores, ok? E vocês vão ver disciplinas obrigatórias e optativas dessas 3 grandes áreas e dessas sub-áreas, quando interessar para vocês de forma optativa. Então, e antes de trabalhar na área de mensuração e geotecnologias, eu trabalhei com mecânica dos solos e fundação. Aliás, eu comecei a minha vida de engenharia trabalhando com mecânica dos solos e fundação. Além disso, engenharia não é uma caixinha, um monte de caixinhas separadas como a gente faz parecer. Aqui eu coloco a caixinha de topografia, aqui eu coloco a caixinha de construção civil, aqui eu coloco a caixinha de projeto, aqui eu coloco a caixinha de fundação. Engenharia civil é tudo junto. E nesse tudo junto, a gente consegue aplicar de forma simultânea conteúdos que a gente vê em diferentes cadeiras. Ela acontece de forma sistemática. Vamos lá. Taxa de empolamento, então, é o seguinte. Taxa de empolamento é quanto se acrescenta no volume de solos depois que ele é desmontado. Professor, o que é desmonte? Quando a gente precisa escavar um solo que está compactado ali por milhares, às vezes milhões de anos, ele foi compactado pelo seu peso próprio, ele foi compactado pelas camadas de solo que estão acima dele, pela chuva, pelo vento, pela vegetação, por tudo que está ali, ele foi sendo compactado, de tal forma que, no decorrer desse tempo, ele ficou com um índice de vazios muito baixo, próximo de zero. Ele tem vazios, mas ele tem um índice de vazios muito pequeno, o que faz com que o volume dele também seja pequeno. Quando eu descompacto esse material através de uma máquina, eu vou lá com equipamento, com uma moto escavadora, e eu vou lá e desmonto esse material, eu reincluo, junto com as partículas, os grãos desse material, desse solo, ar, e ele se expande. Então, a taxa de expansão de um determinado solo é uma característica específica daquele solo. Então, solos argilosos se expandem de um determinado percentual, solos arenosos se expandem de um determinado material, solos siltosos se expandem de outro percentual, se o solo está seco ou se o solo está úmido, ele se expande de forma diferente, e essa expansão é que ganha o nome de taxa de empolamento. Todo mundo entendeu? Gente, vocês estão aí ainda? Sim. Ok. Por exemplo, quando eu digo que a taxa de empolamento do solo que está sendo trabalhada é de 10%, eu estou dizendo que para cada 1 metro cúbico cortado, eu vou ter que transportar, depois que ele se expandir, 1,1 metro cúbico. Ok? Ele vai aumentar de volume em 10%. Nessa
área que eu estou trabalhando, a altura média de desmonte, do corte de solo, é de 50 centímetros, ou meio metro. E o volume transportado por caminhão, ou seja, por viagem, é de 16 metros cúbicos de solo. Então, eu sei, a priori, que o solo que eu vou cortar vai se expandir 10%, eu sei que eu vou cortar, em média, 50 centímetros de solo, e eu sei que o volume transportado por um caminhão é de 16 metros cúbicos. Pronto. Agora, com essas informações, eu devo ser capaz de responder as seguintes questões. Foi feito o levantamento tem uma caderneta que eu vou já mostrar para vocês, e as questões que vocês têm que responder são coisas que vocês já viram, tanto na primeira parte quanto na segunda parte do curso. Por exemplo, os azimuths dos alinhamentos. Então, foi feita uma poligonal, e aí a gente vai ver se foi por deflexão ou por ângulo horário, e eu preciso calcular os azimuths dos alinhamentos. As cotas dos vértices, bem, se foi levantamento planimétrico altimétrico à estação total, eu vou poder calcular as cotas dos vértices através de nivelamento trigonométrico. No nivelamento trigonométrico, eu vou precisar de altura do aparelho, da altura do prisma, da distância inclinada e do ângulo zenital. Então, essas informações provavelmente devem estar disponíveis também na caderneta. Se eu calculo as cotas, eu posso calcular a diferença de nível, dividir pela distância horizontal, que eu também vou calcular em função da distância inclinada e do ângulo zenital, e posso calcular as declividades. Se eu somar as declividades em módulo e dividir pelo número de trechos, eu posso achar a declividade média. E vocês, isso aí, a altimetria foi visto também na segunda parte. As coordenadas finais do vértice da poligonal, vocês viram na primeira parte, como é que a gente calcula em função dos azimuths, corrige os ângulos, calcula os azimuths, calcula o seno, cosseno dos azimuths, multiplica pela distância horizontal, acha as projeções, acha o erro, corrige, acha as coordenadas finais. Pronto. Se vocês viram na primeira parte do curso. Com as coordenadas finais, a gente pode calcular a área da poligonal. Depois que eu calcular a área da poligonal, eu posso multiplicar pela altura média de corte essa área da poligonal, eu vou achar um volume. Esse volume eu posso expandir em 10%, e depois eu divido pelo volume transportado por caminhão. E aí eu acho o número de viagens. Ok? É isso que vocês vão fazer. Todo mundo aí está vendo a caderneta de campo? Essa caderneta foi a caderneta fruto do levantamento de campo realizado. E notem que ela é diferente das primeiras cadernetas de levantamento planimétrico e diferente das segundas cadernetas de levantamento altimétrico, ela tem tudo junto. Olhem aí. Eu tenho que eu estacionei na estação 1, 2, 3 e 4. Professor, mas eles têm uma estação a mais. Não, esse que está em cinza aí foi só para orientar o alinhamento, porque foi fornecido aí como coordenadas conhecidas, a coordenada do vértice 1, que é 11.000, 11.000, a cota do vértice 1, que é 25 metros, e as coordenadas planimétricas do ponto A. Ponto A não faz parte da poligonal. Então, 10.500, 10.500 só foi para fazer uma orientação inicial para o vértice A1. Ok? A poligonal, de fato, é a poligonal 1, 2, 3, 4. Ok, quando eu estava estacionado no vértice 1, eu estacionei a 1,5 m. Quando eu estava estacionado no vértice 2, eu estacionei a 1,5 m. Quando eu estava estacionado no vértice 3, a 1,60 m. No vértice 4, a 1,70 m. Notem que foram pessoas diferentes que estacionaram aí, porque as alturas de instalação foram diferentes. Todas as vezes, o prisma teve a altura do prisma de 1,80 m. Ok? Vamos ver como é que a gente interpreta essa caderneta. Quando eu estava estacionado na estação 1, eu fiz ré no ponto 4, vante no ponto 2. Para orientar a poligonal, eu vou para a primeira linha. Estacionado no vértice 1, fiz ré no vértice A, que eu sei onde está, e fiz vante no ponto 2. Ok, vamos aqui embaixo. Coloco o meu ponto em qualquer lugar. Estacionei no vértice 1. Então, esse ponto aqui, deixa eu mudar aqui a opção de ponteiro para caneta. Meu Deus. Então, bem aqui, eu vou dizer que é o vértice 1. Estão acompanhando aí, né, pessoal? A minha letra vai ficar ruim, porque não deu certo a coisa que eu montei aqui, deu um problema aqui na câmera e vocês não vão poder ver a lousa. Então, eu vou ter que fazer aqui no PowerPoint mesmo e a minha letra vai ficar ruim.
Eu não sei escrever direito com o mouse. Quem que abriu aí quer falar alguma coisa? Pessoal, vocês estão vendo? Turma? Sim, professor. Sim. Ok. Eu tô neurótico com esse negócio de turma, porque da outra turma eu fiquei dando 20 minutos de aula sozinho, porque eu tinha caído do Meet e os alunos estavam lá sozinhos e eu falando sozinho aqui sem ninguém prestando atenção. Ok. Então, esse aqui não é. Esse aqui é o ponto 1. Esse aqui é o ponto A, não o ponto 1. De coordenadas 10.500 e 10.500. Aí, a coordenada x do ponto 1 é 500 metros depois dela, eu achei o ponto 1. Então, daqui para cá tem 500 metros. Professor, você não estava me brincando, não. A sua letra ficou horrível mesmo. E esse é o ponto 1. Na coordenada y, eu subo também 500 metros, então passo de 10.500 para 11.000 e acho a coordenada do ponto 1. Isso aqui é y1 e isso aqui é x1. Entenderam aí, né? Ok. Se eu ando em x500 e se eu ando em y500, isso aqui é um quadrado regular com aresta de 500 metros. Concordam? Se eu ligo esse ponto a esse ponto, eu estou na bissetriz desse ângulo aqui, que é 90 graus, já que eu tenho eixos perpendiculares entre si. Então, x e y são perpendiculares entre si. Que ângulo é esse aqui, gente? Esse ângulo verdinho aqui. Se eu considero a direção y sendo a direção do norte, o ângulo que vai do norte no sentido horário até o alinhamento, isso aqui é o azimuth A1. Concordam? Pergunto a vocês, qual é o valor desse ângulo, gente? 45. 45 graus. Por que é 45 graus? Porque eu estou na bissetriz, ou seja, um ângulo que divide, uma linha que divide um ângulo ao meio. Se aqui eu tenho 90, aqui eu tenho 45 graus. Professor, existe um jeito de eu fazer isso? Existe, gente. É só vocês pegarem esse cateto e esse cateto que são iguais e acharem o arco cuja tangente é 1 dividido pelo outro, que vai dar 1. Então, o arco cuja tangente é 1 é de 45 graus. Tá certo? Então, vocês não precisam confiar só na geometria, vocês podem também calcular numericamente isso. Pois bem, então vocês já sabem agora que o azimuth A1 é de 45 graus. Agora, vocês viriam para o ponto 2. Mas, notem que se eu estou estacionado em 1, agora eu estacionei em 1. E esse desenho, esse croquis aqui, eu fiz utilizando as coordenadas conhecidas, ok? Não fui para a caderneta em momento nenhum. Eu vou para a caderneta agora. Professor, o senhor está mutado. Espera aí. Pronto. Deu certo? Deu. Pronto. Está todo mundo me ouvindo e vendo agora? Me ouvindo e vendo a apresentação, claro. Sim. Ok. Então, essas informações aqui eu fiz a partir das coordenadas conhecidas. Não usei a caderneta para nada. Agora eu vou para a caderneta. Estacionado em 1, faço ré em A, visando o ponto 2 com um ângulo horário de 45 graus. Aliás, isso me faz fazer para vocês uma pergunta. Que método foi usado para fazer o levantamento dessa poligonal, gente? Existem 2 métodos de poligonação.
por ângulo de deflexões e por ângulo horário. Qual foi o método utilizado para fazer essa poligonação, gente? Por ângulo horário? Claro, olha aqui. Foi o método de ângulos horários, porque a minha caderneta tem ângulos horários. Ok. O meu primeiro estacionado em 1, fazendo ré em A, vante em 2, eu li um ângulo horário de 45 graus. Estacionado em 1, fazendo ré em A, fazendo vante em 2, eu vou medir um ângulo horário de 45 graus. Que direção é que fica? Que direção é que fica o alinhamento 1, 2, hein, gente? Ora, se eu tenho um ângulo aqui de 45, eu tenho um ângulo aqui de 45, eu estou numa linha paralela ao eixo X. Se eu perguntar para vocês agora, qual é o azimuth do alinhamento 1, 2, o azimuth do alinhamento 1, 2 é isso aqui, ó. Qual é o valor do azimuth do alinhamento 1, 2, gente? 270. Exatamente isso. Vejam como eu sou bonzinho, eu facilitei a vida de vocês. Então, vocês já sabem que o alinhamento do azimuth 1, 2 é de 270 graus. 0 minuto e 0 segundo. Que eu não vou escrever aqui, mas vocês vão escrever aí, porque me dá muito trabalho de escrever. Tá certo? Pronto. E aí a gente vai fazendo, já sabe o ponto 1, que está aqui, e já sabe o ponto 2. Agora, eu vou para o ponto 2, faço ré em 1 e vante em 3. Um ângulo de 339,30, 44. Olha lá. Eu estaciono em 2, faço ré em 1 e leio um ângulo horário de 339. Bem, daqui até aqui 90, 180, 270, 360. Então, 339 sai nessa direção. Ok? Eu vou dizer que bem aqui é o meu ponto 3. E o ângulo que eu li lá foi esse ângulo aqui, de 339 graus, 30 minutos e 44 segundos. Bem, antes, eu só vou começar a fazer esse croquis, eu peço que depois vocês terminem em casa, para que vocês percebam uma coisa. Se eu estou usando o método de caminhamento de ângulo horário, ponto A não faz parte da minha poligonal, e eu tenho 4 vértices, que é o vértice 1, 2, 3, 4, notem aqui que a gente está usando os ângulos horários internos ou externos da poligonal. Eu tenho o ponto 1 aqui, o ponto 2 aqui, o ponto 3 aqui. Eu já li esse ângulo e agora estou lendo esse ângulo. Os ângulos são internos ou externos? Gente? Turma? Externos. São externos, né? Então vamos fazer a somatória. Façam aí, por favor, e me digam quanto é que dá a somatória dos ângulos externos da poligonal. A somatória dos ângulos externos de uma poligonal de 4 vértices vai ser 180 graus, que multiplica 4, que é o número de vértice, mais 2, que multiplica 6. 180 vezes 6. Quanto deu, gente? Turma, cadê a máquina de vocês? Por que vocês não estão respondendo?
Luan? O senhor pode voltar para os ângulos? Só um... Estão vendo aí? Agora sim. Então, quanto é que dá 180 graus que multiplica 4 mais 2? 6. 180 vezes 6 vai dar 1080 graus. Não é isso? Isso. Pronto. Somem, por favor, os ângulos que fazem parte da poligonal, para saber qual foi o erro, se a gente cometeu algum erro e qual foi o erro que a gente cometeu. 339, 30, 44, 159, 59, 36, 340, 30, 33, 239, 59, 31. Agora, eu vou ter a somatória dos ângulos medidos. Deu 1080 graus, 0 minutos e 24 segundos. Ou seja, nessa somatória, eu tenho 24 segundos a mais. Significa que eu errei em 24 segundos. Como é que eu faço para fazer a correção angular? A correção angular vai ser menos o erro angular, 24 segundos, dividido pelo número de vértices da poligonal, 4. O que vai fazer com que eu tenha que corrigir cada um dos meus ângulos em 6 segundos. Pronto. Então, corrijam, por favor. Tirem aí 6 segundos de 44. Então, aqui, 44 menos 6, eu vou ficar com 38. 36 menos 6, eu vou ficar com 30. 33 menos 6, eu vou ficar com 27. E 31 menos 6, eu vou ficar com 25. Esses aqui são os ângulos corrigidos da minha poligonal. Ok? Guardem essa informação. Beleza. Num levantamento planialtimétrico, tem a parte planimétrica, que eu acabei de fazer a correção angular, mas tem a parte altimétrica também. Notem que foi pedido para vocês várias coisas. A primeira coisa foi que vocês determinem os azimutes. Então, vamos lá determinar os azimutes. Uma coisa que eu não falei para vocês durante o curso todo, eu vou falar agora porque o curso está se aproximando do final, é uma forma de vocês calcularem um azimute que não depende da geometria. Por que você não falou, professor? Eu não falei porque vocês precisam aprender a calcular azimute. Aliás, azimute é uma coisa super importante que sem a qual vocês não conseguem ser aprovados em topografia. Vocês vão depender de azimute em um monte de situações. Mas existe uma equação generalizada para calcular azimute. Então, a equação generalizada para calcular azimute, pelo método dos ângulos horários, é o seguinte, é que o azimute posterior é igual ao azimute anterior mais o ângulo horário menos 180 graus. Aí vão acontecer duas situações. Podem acontecer duas situações. Na verdade, podem acontecer 3 situações. Uma é desse valor estar dentro da amplitude do azimute, ou seja, o azimute varia entre 0 e 360 graus. Então, quando eu calcular isso aí, se ele estiver dentro da amplitude normal entre 0
e 360 graus, este já é o azimuth. Mas pode acontecer de, na hora de eu fazer essa conta, o valor ficar maior do que 360 graus. Se ele ficar maior do que 360 graus, a atitude que eu tenho que tomar é subtrair 360 graus. Porque ao ficar maior do que 360 graus, significa que ele já deu mais de uma volta no círculo topográfico. Então, por exemplo, se eu fizer essa conta e o valor que eu encontrar for de 400 graus, eu sei que o azimuth só varia até de 0 a 360. Na verdade, ele varreu o círculo topográfico todo de 360 graus e andou mais um pedacinho, que foi 40. Por isso que ele apareceu 400. Então, quando eu subtrair 400 menos 360, o azimuth vai ser, de fato, 40 graus. A outra coisa que pode acontecer é, depois que eu fazer essa conta, o azimuth aparecer menor do que zero, ou seja, aparecer um azimuth negativo. E não existe azimuth negativo, porque azimuth negativo é um ângulo anti-horário. E os azimuths são todos horários. Por exemplo, se eu fiz essa conta, e de repente o ângulo apareceu em menos 60 graus, um ângulo de menos 60 graus seria como esse que eu vou desenhar aqui em cima. Ó. Imagine que isso aqui é o círculo topográfico. Então, eu tenho aqui de 0 a 90, de 90 a 180, de 180 a 270, 270 até 360. Para eu ter um ângulo de menos 60 graus, ele seria um ângulo anti-horário. Ele seria de um azimuth nesse sentido. Qual é o azimuth correto deste alinhamento, hein, pessoal? O azimuth correto deste alinhamento é um ângulo que começa no sentido horário e vai até o alinhamento. É este ângulo aqui. Como é que eu faço para achar esse verde tendo esse vermelho? Eu simplesmente somo ao ângulo negativo 360 graus. Então, a atitude que eu tenho que fazer aqui, se eu encontrar um ângulo negativo, é somar 360 graus. Se vocês fizerem isso, se vocês seguirem essa equação, que eu nunca vou fornecer para vocês e que eu não recomendo que vocês decorem, eu não vou dar essa equação para vocês numa prova. Eu ensinei vocês a calcularem geometricamente o azimuth, é assim que vocês deveriam aprender a fazer. Se vocês aprenderem a calcular geometricamente o azimuth, vocês nunca mais vão esquecer e vocês vão poder deduzir ele a qualquer momento da vida de vocês. Se vocês decorarem essa equação, vocês podem até passar em topografia e acertar os azimuths, mas vocês não vão aprender o que é azimuth e quando vocês precisarem, vocês já esqueceram dessa equação. Essa é uma dificuldade que vocês vão ter que fazer uma escolha agora na vida profissional de vocês. Pois bem, para facilitar aqui e acelerar a nossa aula, eu queria que vocês usassem essa equação para calcular os próximos azimuths. Se o azimuth A1 é de 270 graus, o azimuth 2, que está aqui embaixo, vai ser de quanto, gente? Então, o azimuth, façam a conta aí. Azimuth 1, 2, vai ser o azimuth anterior. O azimuth anterior ao azimuth 1, 2 é o azimuth A1, que é de 270. 270 graus é o azimuth A1, mais o ângulo horário lido no ponto. Cadê o ângulo horário lido no ponto 1? 239 graus, 59 minutos e 25 segundos. Usem já o ângulo corrigido. 239 graus, 59 minutos. Professor, aliás, oi. o azimuth A1 não é 45 graus? Aí você colocou 270 aí, não foi não? Você está querendo calcular o azimuth A1, 2. Aí ficaria o azimuth 1, 2, seria 45, mais o ângulo horário, menos... Não, o azimuth 1, 2, que é o 270, né? 59 minutos e 25 segundos. Quem falou? Maurício. Ok, Maurício, obrigado.
Então, 45 graus mais 239,59,25, que é o ângulo corrigido 1, 2, menos 180. Quanto é que dá isso aí? Gente. Eu vou dar nomes. Thaís, quanto é que é 45 graus mais 239,59,25 menos 180? Tô calculando, professor, só um instante. Na minha deu 104 graus, 59 segundos e 25 segundos, mas eu não sei se está certo, não. 104 graus. 59 segundos, não, 59 minutos e 25 segundos. Meu deu igual. Pronto, Thaís. Isso, exatamente. Deu aqui também. Pronto. Anotem aí, gente. Aqui, ó. 1, 2. Este é o azimuth 1, 2. Aqui vai 104, 59, 25. Pronto. Este passa a ser o azimuth anterior para o próximo azimuth, que é o azimuth 2, 3, que está aqui em cima. Ó. Deixa eu mudar o conteúdo de novo. Professor, e aquele azimuth de 270? Calma. Vocês vão calcular ele. Gente, para mim é tão difícil escrever aqui. Escrevam aí, gente. Não vou escrever aqui, não. 104 graus. Mais 239, 59, 25, menos 180. Deu 104, 59, 25. Agora, esse passa a ser o azimuth 2, 3. Como é que vai ser o azimuth 2, 3? Vai ser o azimuth anterior, que é o azimuth 1, 2. 104, 59, 25. Mais o ângulo horário 2, 3, que é 339, 30, 38. Menos 180. Quanto é que dá isso aí, gente? R$ 264 graus, 30 minutos e 3 segundos. Quanto é? 264 graus, 30 minutos e 3 segundos. R$ 264, 30. E 3 segundos. Pronto. Este passa a ser o anterior para o azimuth 3, 4. Então, 264, 30, 3, mais 159, 59, 30, não 36, menos 180. Ei, professor, da onde é que saiu esse 239 do azimuth 1, 2? Eu tô perdida. Aqui, ó. Ah, tá. E esse aí não é o mesmo lá de cima, não? Que a gente achou. Aqui. Aqui. Aqui é 339, aqui é 239. Não, lá de cima. O que tá em cinza. Como assim? Não é a estação Quem tá falando? 2, é a Tainá.
Ok, Tainá. O azimuth 1, 2 vai ser o azimuth anterior, que é o azimuth A1, 45 graus, mais o ângulo horário dito no ponto. Temos um problema. Porque a gente Desculpa, achou Thaís. 270 antes e agora ele está Só um minuto que eu vou ver se eu consigo ativar a câmera aqui para mostrar para vocês aqui na minha tela, na minha lousa, tá certo? Só um minuto. É que a câmera se desligou. Eu estou tentando reiniciá-la aqui para tentar mostrar para vocês. Eu não consigo usar direito nem a mesa digitalizadora, nem o mouse no PowerPoint. E fica horrível. Tá reiniciando aqui, gente. Só um minuto. Eu não fui embora ainda não, viu, pessoal? Estou aqui lutando. Eu vou parar a apresentação aqui e vou tentar... Vou deixar a apresentação. Tudo bem? Ficaram órfãos aí durante uns minutos. Vocês estão me vendo e ouvindo agora? Sim, agora sim. Ok. Vamos tentar
Vou tentar configurar aqui para vocês verem. Quadro. Vocês estão vendo o quadro? Professor, dá para ver, só que não sei para os outros alunos, mas para mim tá ao contrário aqui. Ai, o que eu faço Tá agora? de cabeça para baixo. E também. Deus. Espera aí. É que eu vou fazer alguma coisa. Configurações avançadas. Deu certo? Agora sim. Ai, coisa boa. Pois bem, vamos começar lá no... Tomara que nada dê errado agora. Eu falei para vocês que a gente estava no ponto A. E aí, a gente andou 500 para um lado, 500 para o outro, e achou o ponto 1. Ok? Obviamente, se essa é a direção norte, este ângulo aqui é de 45 graus. Foi isso que a gente fez. Ok? Ok, é isso mesmo. A coordenada do ponto A é 10.500, 10.500. A coordenada do ponto 1 é de 11.000 e 11.000. Tem alguém tentando entrar? Iago. Sim. Ok. Vocês continuam vendo aí, gente? Sim. Sim. Pronto, tá certo. Aí, a gente foi lá para cima e fez um ângulo estacionado em 1, fazendo ré em A. E vante em 2, leu um ângulo horário de 45. Lemos este ângulo aqui de 45 graus. E fomos para essa direção para ver o ponto 2. Ok? Foi isso que a gente fez. Chegou aqui, no ponto 2, a gente leu um ângulo horário de 339,30, estacionado em 1, estacionado em 2, fazendo ré em 1 e vante em 3, lemos um ângulo de 339 alguma coisa. E saímos nessa direção aqui, que foi a do ponto 3. 339 graus, 30 minutos e 38 segundos. Professor, eu queria dizer que não adiantou, não ficou muito melhor, não, o senhor escrever a mão livre do que estava lá no PowerPoint. Pode dizer, gente. Não fiquem constrangidos, não. Ok. Vamos calcular agora. O que a gente quer é calcular os azimuths. A gente sabe que o azimuth A1 foi de 45 graus. O que a gente quer agora é calcular o azimuth 1,2. O azimuth 1,2 vai ser o azimuth A1, 45 graus, mais o ângulo horário lido no ponto, que foi 45 graus. Foi isso que a gente fez agora, menos 180. Quanto é que dá isso aí, gente? 90 menos 180, aqui vai dar menos 90. Agora é que tá certo, viu, gente? Vocês estão enxergando aí esse negócio tudo que eu estou fazendo? Dá para ver. Ok. Quanto é que dá o azimuth 1,2? Vai dar menos 90. Então, ele ficou menor do que 360. Qual é a atitude que eu tenho que fazer? Tomar 360. E aí, ele dá 270. Então, azimuth 1,2, 270. Agora, eu quero calcular o azimuth 2,3. O azimuth 2,3 vai ser o azimuth anterior, 270,
mais o ângulo horário lido no ponto. Anotem aí que vocês não estão vendo a caderneta, então estacionado em 2, vendo 3, ele é 339, 30, 38, menos 180. O azimuth 2, 3 dá quanto, gente? Façam uma conta aí, por favor. 270 mais 339, 30, 38, menos 180. ,429 graus, 30 minutos e 38 segundos. Eita. 429. 30, 38. Existe azimuth maior do que 360? Não. Então, qual é a atitude que eu tenho que fazer aqui? Subtrair 360. Então, na verdade, ele já deu uma volta a mais no... Professor, e se ele tivesse dado 2 voltas? Aí, por exemplo, se nessa conta vocês achassem um azimuth de 800 graus, ao invés de subtrair 360, vocês teriam que subtrair 720, porque ele teria dado 2 voltas de 360 no círculo topográfico e ainda passado, né? Então, seria 800 menos 720. Quanto é que dá aí, gente? 429, 30, 38 menos 360. Quanto é o azimuth 23? 69 graus, 30 minutos e 38 segundos. Que passa a ser o azimuth anterior para calcular o azimuth 34. Então, agora vai ser 69, 30, 38, mais o ângulo horário lido no alinhamento 34, que é 159, 59, 30. Eu estou dando para vocês já o corrigido, hein? Menos 180. Quanto é que dá aí o azimuth 34? 49 graus, 30 minutos e 8 segundos. 49. Eita, maldita. 49 graus, 8 minutos? 30 minutos e 8 segundos. Pronto. Só que essa é uma poligonal fechada. E o primeiro alinhamento foi o alinhamento A1, porque eu estava dando orientação. Eu preciso recalcular o azimuth. Agora eu tenho 3,4, eu vou calcular o azimuth fechado, que é o azimuth 4,1. Então, estava do 3,4, agora eu vou para o 4,1. Vai ser o anterior, 49, 30, 8, mais o ângulo horário no alinhamento 4,1, 340, 30, 27. Pessoal, seu 30 está horrível. Menos 180. Notem que ainda agora, quando a gente fez aquela conta, o valor já deu dentro da amplitude do azimuth, 49, 38. Então, não fiz nada. Eu fiz alguma coisa quando ele deu maior do que 360 e quando ele deu menor do que 0. Quanto é que dá o azimuth 4,1 aí, gente? 49, 30, 8, mais 340, 30, 27, menos 180. 210 graus, 0 minutos e 35 segundos. Pronto. Fechada a minha poligonal. Já tenho todos os azimuths. Então, eu tenho o azimuth A1, que não me interessa agora, porque não faz parte da poligonal. Eu tenho o azimuth 1, 2, 270. Eu tenho o azimuth 2, 3, 69, 30, 38. Eu tenho o azimuth 3, 4, 49, 30, 8. E eu tenho o azimuth 4, 1, 210, 0, 35. Isso utilizando os ângulos corrigidos. Não esqueçam disso. Calcular azimuth é com ângulo corrigido. Teve alguns alunos que erraram a prova quase toda na primeira AP, porque corrigiram os ângulos, mas usaram os ângulos medidos e não os ângulos corrigidos. Pronto. Para responder algumas das questões aí, vocês vão precisar continuar em casa a parte de planimetria. Como é que eu continuaria a partir desses azimuths calculados? O que vocês fizeram de planimetria até agora foi calcular o erro angular e corrigir os ângulos, e calcular os azimuths com os ângulos corrigidos. Para fazer o cálculo do erro linear, eu preciso calcular
o seno e o cosseno desses azimutes multiplicando pela distância, para achar a projeção x e a projeção y. Que distância que eu vou precisar? A distância horizontal. Só que a gente não mediu a distância horizontal. Como é no levantamento plano altimétrico, a estação total mediu a distância inclinada. Gente, só um segundinho. Só um minuto. Espera aí. Estou com gente aqui, só um minuto. Para botar uma mandar entrar. Está preso lá. Eu estou usando ali. Gente, só um minuto. Xavier. Alô? Pode permitir que entre, por favor. Bom dia. Oi, turma, estão aí ainda? Sim. Pois bem, onde é que a gente estava, hein? Eu estava falando para vocês do que vocês têm que fazer. Então, a gente tem que calcular a distância horizontal em função daquilo que foi dado, porque a gente não mediu a distância horizontal, a gente mediu a distância inclinada. Eu vou voltar aqui para a apresentação para que vocês vejam no Meet o que é que a gente mediu. Pronto, todo mundo vendo aí? Olha lá. A gente mediu, estava estacionado, fez o ponto visado, mediu os ângulos horários. Com os ângulos horários, a gente fez a correção angular e calculou os azimutes. Mas as outras coisas que a gente mediu foi o ângulo vertical e a distância inclinada. Só que para calcular o erro linear, ajustar a poligonal, calcular as coordenadas finais para depois calcular a área e depois calcular o volume, eu vou precisar da distância horizontal, que não foi medida, foi medida a distância inclinada. Então, agora, a gente vai passar a calcular as coisas que são importantes, tanto para a planimetria quanto para a altimetria. E a primeira coisa que a gente tem que calcular é a distância horizontal e a distância vertical. A distância horizontal a gente vai usar para achar as projeções. Então, depois que eu calcular a distância horizontal, vou multiplicar pelo seno e cosseno do azimute e achar as projeções e continuar fazendo o fechamento linear da poligonal. Quando eu calcular a distância inclinada, junto com a altura do aparelho, a altura do prisma e a distância inclinada, eu vou calcular as cotas dos pontos para calcular a declividade. Entendeu aí, né? Então, vamos lá. Vou sair daqui do negócio para que vocês vejam aqui o cálculo que eu vou fazer. Turma, vocês estão aí? Sim, professor. Vocês estão vendo a... Estão vendo a... Ok.
Notem o que a gente vai fazer aqui agora. Eita, ficou uma sujeira danada. Vocês estão... Que vergonha. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Vamos calcular. Então, eu estou no alinhamento 1, 2. O meu ângulo zenital é de 89 graus, 43 minutos e 30 segundos. A minha distância inclinada foi de 443 metros e 100 centímetros. 1,1 metros, 100 centímetros. O que eu quero é calcular o DH e quero calcular também o DV. Notem que foi dada a coordenada do ponto 1. Então, eu estou aqui na estação 1. Aqui embaixo eu tenho a minha superfície de referência. A cota do ponto 1 foi 25 metros. Aqui eu instalei uma estação total e visei um prisma a 1,80 m de altura. A minha estação total estava estacionada a 1,5 m. Ok? O meu ângulo zenital estava aqui. A minha distância inclinada aqui, preciso calcular a distância vertical e a distância horizontal. A distância horizontal vai estar bem aqui em cima. E a distância vertical vai estar bem aqui do lado. Como é que eu faço em função deste triângulo, que eu tenho a hipotenusa, que é 443,1, eu tenho um ângulo zenital de 89, 43, 30 para calcular o DV e o DH. Então, eu queria que vocês calculassem aí, por favor, o DV e o DH e me dessem o valor. Obviamente, nessa situação, o DH é cateto oposto a Z. Então, o DH vai ser... Ai, meu Deus. DI seno Z. E o DV é cateto adjacente. Então, vai ser DI cosseno Z. Vocês estão calculando, gente? Turma? Professor, minha distância vertical deu 2,127 metros. Então, aqui deu 2,127 metros. Alguém calculou a distância vertical, né? Alguém calculou a distância horizontal? Ela reduz um pouquinho, mas ela fica muito parecida, porque o ângulo está perto de 90. 89, 43, 30. Quanto deu aí a distância horizontal, gente? 400 e quanto? R$ 443,095. Pronto. A mesma coisa a gente vai fazer com os outros alinhamentos, ok? Então, vamos lá. Assim como vocês já viram esse, eu vou só lembrando como é que faz. Agora, vocês vão fazer de todos os outros. Que está aí na apresentação para vocês. Então, vocês vão pegar aí o ângulo zenital de cada um desses. A gente fez aqui do 1, 2, que foi aqui, ó, aqui embaixo.
Agora vocês vão fazer do 2, 3, do 3, 4 e do 4, 1. Notem que do 1, 2, do 2, 3 e do 3, 4, todos são ângulos menores do que 90. Ou seja, faz exatamente desse jeito. O DH vai ser DI seno Z e o DV vai ser DI cosseno Z. Calculem, por favor. Para o 4, 1, vai ser um pouquinho diferente, porque o ângulo é maior do que 90 graus. Então, vai ser o complemento. Vocês estão calculando, gente? Eu estou dando tempo para vocês calcularem e me darem os valores. Eu quero a distância horizontal e a distância vertical de 295,90, que multiplica o seno e o cosseno de 89,35,15. O seno vai ser o DH e o cosseno vai ser o DV. Turma. Turma, por que vocês não estão respondendo? Bem, Dá para ouvir, professor. Você pode colocar em tela cheia, porque eu não estou conseguindo ver. seno de 89,35,15 multiplicado por 395,90. Isso é tão simples de fazer, eu não sei por que vocês estão demorando tanto tempo. Dá 390, o do seno, 395,889, a mais tem um 7, fica 890, 395,890. Ok. E o DV? 395,9 vezes cosseno de 89,35,15. Dá 2,85. 850. Ok. Agora vamos fazer o 3,4. A mesma coisa. 394,4, que multiplica o seno de 89,35
35. Dá 394,390. Vezes o cosseno. Dá 2,801. Ok. Chegamos aí onde eu queria no 4.1, que ele é ligeiramente diferente dos outros, porque o ângulo é maior do que 90, certo? Eu vou passar novamente aqui para a lousa, para que vocês vejam qual é a diferença. Só um minuto. Então, no 4.1, existe uma diferença no ângulo. Nessa situação, eu estou estacionado em 4. Vocês estão vendo aí Vocês estão vendo a lousa? Sim, tá um pouquinho desfocado, mas dá pra ver. Eu ponho alguma coisa. Agora melhorou. Ok. Então, estou estacionado em 4, uma estação total aqui em cima, e estou visando um prisma que está aqui embaixo. O prisma tem 1,80 m, a estação total está estacionada a 1,70 m, o ângulo zenital aqui é de 90 graus, 50 minutos e 45 segundos, e eu quero visualizar o ponto 1. A distância inclinada, nesse caso, foi de 455 e 500. Nessa situação, notem que o meu DH... Pessoal, você não vai fazer uma reta? Difícil, gente. Daqui para cá é o meu DV e daqui para cá é o meu DH. Este ângulo de 90, 50 e 45 vem até aqui. Então, este ângulo pequenininho aqui, ele é 90, 50, 45 menos os 90 graus daqui. Então, este ângulo aqui é 0 grau, 50 minutos e 45 segundos. E, nesse caso, o DV agora é o cateto oposto. Então, o DV vai ser DI, que multiplica seno de Z', que é esses 50 minutos e 45 segundos. E o DH vai ser DI cosseno de Z'. E o Z' é o Z menos 90. Certo? Então, nessa situação, o DV vai ser 455,5, que multiplica seno de 0 grau, 50 minutos e 45 segundos. Quanto é que dá isso aí, gente? E o DH vai ser 455,5, que multiplica cosseno de 0 grau, 50 minutos e 45 segundos. O DV deu 6,724. O DV deu 3? 6,724. 6,724 metros. E o DH deu 455,450. Pronto. Pois bem, vocês têm agora todos os... Todo mundo entendeu aí, né, gente, a diferença? A única diferença dos outros anteriores é que esse ângulo, por ser maior do que 90 graus, eu tenho que calcular o seu complemento, aqui, o seu suplemento, e o suplemento dele é que vai ser usado para calcular o DV e o DH. Vocês estão anotando esses valores aí, né, gente? Porque eu estou sem eles nenhum aqui, não estou anotando nada. Como é que a gente calcularia agora as cotas dos pontos? Bem, vou apagar aqui só para fazer para vocês
o primeiro e vocês vão fazer todos. Vocês têm todos os DVs e todos os DHs. No caso do 1, 2, eu estou aqui com ponto 1. Eu sei a cota dele. A cota dele foi fornecida. É 25 metros. Eu tenho a minha estação aqui, que está com a A bem aqui de 1,5. Lá do outro lado, eu tenho um DV. Não, eu estou assim. O DV está aqui. Porque este ângulo aqui é menor do que 90. Eu estou com um prisma de 1,80 m. E bem aqui, eu estou no meu ponto 2. O que eu quero saber é a cota de 2. Então, a cota de 2 vai ser o 25 metros, que é a cota de 1, mais 1,80 m, menos o DV, que é 2,127, eu acho, que alguém calculou, menos 1,80 m. Quanto é que é a cota de 2? (25, 26,5, 26,5 menos 2 dá 24,5, 24,5 menos 0,27, menos 1,80. Gente, vocês estão com a calculadora aí, por favor. Vinte e seis, 827. Pronto. Essa, assim como o 25 era a cota anterior para calcular o ponto 2, agora a cota do ponto 2 passa a ser a cota anterior para calcular do ponto 3, que depois de calculada passa a ser anterior para calcular do ponto 4, que depois de calculada passa a ser para calcular do ponto 1. Professor, mas do ponto 1 não foi dado? Foi, mas essa aqui é a cota oficial. Quando vocês recalcularem a cota do ponto 1, vocês vão descobrir o erro que foi cometido, se houve erro ou não. Eu não estou pedindo aqui para que vocês corrijam, só quero que vocês descubram se houve o erro ou não, ok? Pois bem, como é que vocês vão calcular a declividade do ponto 1 para o ponto 2? Bem, agora eu tenho... Vamos calcular aí, gente. A declividade 1, 2 em percentual vai ser a diferença de nível, que é 26,127 menos 25, dividido pela distância horizontal. Quanto foi que deu a distância horizontal? 1, 2? 443,095 vezes 100. Quanto é a declividade 1, 2? 1,26,127 menos 25 vai dar 1,127. Dividido por 443,095 vezes 100. Quanto é isso? 0,254. Pronto. 0,254. É 26.827 a cota de 2, né, não? É? Então é. Olha, tem um bebezinho falando. 26.827 menos 25 vai dar 1,827 dividido por 443,095 vezes 100. Quanto é que dá isso? 0,412%. Pronto. Vocês vão fazer isso para todos. Calcular a cota de todos, calcular a declividade de todos. Depois que vocês calcularem a declividade de todos, vocês vão pegar o módulo, porque às vezes ela fica positiva, a diferença de nível fica positiva, às vezes ela fica negativa. Vão pegar o módulo de cada uma delas, somar e dividir pelo número de estações, 4. E essa vai ser a declividade média de vocês. Sob o ponto de altimetria, é só isso. Não tem mais que fazer nada. Agora, sob o ponto de planimetria, vocês ainda têm que, depois de calcular as distâncias horizontais, multiplicar pelo seno e cosseno do azimuth para achar o ΔX e ΔY. Achado o erro linear, corrigir o erro linear e achar as coordenadas finais. Com as coordenadas finais, calcular a área usando o determinante.
Depois da área, multiplicar pelo valor de meio metro para achar o volume. Achou o volume, multiplica por 1,1 por causa da expansão da taxa de insolação e divide por 16 para saber quantas viagens vão ser feitas. Notem que esse número de viagens é o número de viagens total para transportar todo o volume de material. Aí sim vocês vão poder dizer se o pessoal da empresa que está transportando está roubando vocês ou se foi um erro de projeto. Deu para entender aí, pessoal? Deu. Deu sim, professor. Eu vou colocar essa apresentação e a atividade, que é essa aqui, tudo explicadinho, lá no Google Classroom, para vocês entregarem como última atividade. Ok? A aula de concordância horizontal, eu vou deixar gravada para que vocês assistam e aprendam a fazer o cálculo e a alocação de curva horizontal. Mas como eu estou combinando com vocês, ela não vai cair no AF de vocês, porque a gente não tem tempo nesse semestre para incluir mais uma aula, mais um AF, mais uma segunda P. Tá bom? Turma? Tá. Certo. Então, na semana que vem, no dia 12, a gente vai fazer uma segunda AP. O que é que cai na segunda AP? Eu vou cobrar de vocês novamente cálculo de azimuth e vou cobrar de vocês nivelamento geométrico e nivelamento trigonométrico. Ok? E aí, o que é que cai no AF? Tudo. Planimetria, altimetria, tudo que foi visto. E aí, o AF a gente faz no dia 19. Ei, professor, quando é que a gente vai ficar sabendo a média da primeira AP com as atividades? Como assim? Eu não passei para vocês já? Só a primeira AP, né? E algumas atividades. Eu não passei todas. Eu acho que não. Eu já corrigi. A minha, eu acho que só foram as 3 primeiras. Não, eu já corrigi. Eu vou liberar isso. Eu vou ver se eu libero hoje à tarde. É porque eu corrijo e em algum lugar eu tenho que apertar para aparecer para vocês, para devolver para vocês. Uhum. Talvez eu não tenha feito isso. Eu já fiz isso com a outra turma. Acho que não fiz com a turma de vocês. Eu tenho que entrar em um por um e mandar devolver os trabalhos. Certo. Tá bom? Professor, Então, Oi, e o que senhor acabar. recomenda todo mundo fazer a F, é isso? Já que a nota vai ficar em aberto? A nota vai ficar em aberto. Mas, assim, vocês têm a opção de fazer agora, se precisarem, ou de fazer depois de fazer a prática, se precisarem. Se vocês acham que vocês não vão precisar, então os alunos que estão com nota vão ficarem com nota muito boa na primeira e na segunda AP, é um pouco provável que vão precisar de AF, né, gente? Mas eu não posso decidir por vocês se vocês fazem ou não. O que eu recomendo é que aqueles que ficarem com médias ruins, média geral ruim na primeira e na segunda AP, façam, porque se vocês não fizerem agora, eles vão fazer depois da prática. E aí vocês vão ter que estudar tudo de novo sozinhos, e agora ainda dá tudo muito fresco na cabeça de vocês. Então, eu recomendaria que aqueles que tiraram nota ruim nas duas, ou em uma das duas APs, que façam o AF. Os que tiraram 2 notas boas, eu acho que não precisam. Tá certo? Turma? Ok. Ok, então na semana que vem, no dia 12, a gente faz a nossa segunda AP. Onde eu vou cobrar de vocês novamente, da primeira parte eu vou cobrar azimuth e da segunda parte eu vou cobrar nivelamento geométrico e nivelamento trigonométrico. Tranquilo, turma? Obrigado a todos. A gente se vê na semana que vem para fazer naquele mesmo esquema. Eu abro o Meet, depois eu leio a prova com vocês e vocês ficam liberados para me entregar num determinado horário que eu marcar. Tá bom? Professor, Oi. aquela atividade que o senhor passou de refazer a prova, de reenviar a primeira AP, ela vai contar como um ponto extra nas atividades? É isso? Sim, vai substituir alguma nota? Exatamente, ela vai substituir uma nota de atividade ruim que vocês têm mantido.
Certo, ok. Professor, essa era a atividade extra, não era não? Que ia substituir. Exatamente. E a atividade de refazer a AP? Não entendi. Porque o senhor passou para dividiu em grupos, e a gente tinha que refazer a AP1 e entregar. Sim, o que é que tem? Aí ela vai ser o quê? É atividade também? Ela é uma atividade normal como as outras. Aí vai substituir outra nota ou vai. Não. Ela vai entrar só somando. Ah, sim, certo. Alguma outra pergunta, gente? Então, eu vou depositar lá agora, abrir a atividade, essa atividade, postar lá para vocês fazerem. É a última atividade de vocês. E assim que eu der a aula para o pessoal da turma 1, que eles vai cair na deles, porque eles vai ter tempo, e vai ter uma aula agora, quarta-feira, mais do que vocês, eu vou, na prova deles vai cair curva também, e aí eu pego a aula deles e posto para vocês assistirem a aula gravada. Tá certo? Então, até mais. Tudo de bom. Semana que vem a gente se vê. Tchau, turma. Tchau, professor. Até. Tchau, professor. Tchau, gente.